A primeira vez que ela chamou, ela mandou um e-mail para nós, né? E convocando nós, eu e a Fernanda, que a gente conheceu ela lá no coletivo e tal, daí ela foi e chamou nós pelo fato de já conhecer nosso trabalho e tal. E eu e minha sócia, né, a Fernanda Barreto. E assim, tipo, no começo, assim, foi meio inusitado, porque eu não sabia o que ia acontecer e tal. A gente chamou um também participante, o Fernando, e assim, ele foi lá na nossa oficina e a gente começou a trocar figurinha e ficar montando junto, e pra ficar uma coisa mais divertida e dinâmica. A ideia da mesa é um pouco do nosso processo mesmo, assim, com essas coisas de material bruto e tal, mas a gente queria deixar uma coisa mais delicada, um pouco desse contraponto dos materiais da madeira, que é uma coisa mais quente, do concreto, uma coisa mais bruta. Foi na verdade bacana, foi intenso, porque aconteceu tudo muito rápido, mas eu acho que isso foi legal pelo desafio também de você ter uma série de materiais, né, brutos, e você ter que transformar aquilo em um objeto com uma finalidade, com uma função. A minha caixa, na verdade, por coincidência, ela veio com uma série de materiais que eram pertinentes ao meu universo, que é a arquitetura, né? Eu sou arquiteto, então ela tinha blocos de concreto, ela tinha caibros e ripas de madeira, ela tinha papel de parede, basicamente, né? Foram materiais que eu estou, na verdade, acostumado a trabalhar, né, mais para construção, mas a gente transformou isso numa mesa. O conceito da mesa, na verdade, para mim era materialidade. Interessado nos materiais brutos, no concreto, deixar eles como eles nos foram entregues, né, como eles vieram da indústria e como esses materiais vão envelhecer, né? Então eu acrescentei um material que era uma chapa de aço, que com o uso, né, que ela teria aqui na feira, ela passaria a incorporar a história da feira, né? Ou seja, ela passaria a ter os riscos, as manchas, a água, o café que derramaram em cima, né? Então isso ia contar a história depois da feira. O mais legal foi ver as pessoas usando a mesa, né? Que aquilo que você antes viu uma série de materiais espalhados no chão, você transforma aquilo num objeto e depois você vê as pessoas usando a mesa de uma maneira que às vezes você nem imagina que elas estariam usando. Isso eu acho que é a parte mais bacana. Então, foi bem bacana, foi tipo um desafio, a gente recebeu uma caixa com vários materiais inesperados até, e a gente desenvolveu uma mesa com isso. E foi bem legal, foi um desafio e na realidade a gente até acabou fazendo a coisa em cima da hora, então foi mais desafiador ainda, foi bacana. A gente recebeu uma pedra de mármore toda meio quebrada, um cavalete de madeira, uns pedaços de caixa de madeira, e daí a gente acabou fazendo uma montagem que, na realidade, eu apoiei em cima as pedras picadas em cima da pedra grande. Eu olhei e vi que parecia o Grand Canyon, ou na realidade o Little Canyon, e daí foi aí que saiu a ideia. Então, bom, eu e minha sócia Antônia, quando a gente viu a mesa e pensou na possibilidade dos canyons e tal, a gente pensou em criar uma mesa interativa, onde não fosse só uma mesa, mas que você pudesse de uma forma interagir com a mesa, que isso é uma coisa que a gente gosta bastante de aplicar nos nossos projetos, e eu acho que deu certo, ficou bem bacana o resultado. No primeiro momento foi inusitado, a gente não sabia muito bem o que ia receber, mas sabia que tinha que trabalhar com essa materialidade independente do que fosse. E no primeiro momento que a gente viu a matéria ali, sentamos, nos perguntamos o que poderia ser feito, desenhamos, logicamente, que a gente prioriza essa etapa do processo, e depois a oficina, basicamente. O conceito, na realidade, é o desenho, basicamente. A gente olhou ali para o material que a gente tinha, falou, vamos fazer uma engenharia reversa nisso, desmontamos tudo e procuramos aproveitar da melhor maneira possível. O conceito que eu colocaria aí é desenho, basicamente. E quando nós estamos produzindo, assim, a ideia é sempre fazer com que aquilo converse com o público, né? Então, de certa forma, ver as pessoas utilizando e saber que não quebrou e aí está sendo utilizado é legal. Muito bacana isso. Quando eu recebi os meus materiais, eu achei bem legal. Que eu vi um Lego, assim, eu sempre gostei quando era criança, mexer. Aí veio a ideia de eu fazer uma mesa para criança. Aí eu recebi uma caixa, eu cortei ela no meio, fiz uma... Não, primeiro uma mesa centro, aí teve a ideia de eu fazer para criança, aí eu embuti
pra colocar as peças de Lego. Eu achei que ela ia durar um pouco mais, hoje eu vejo ela tá torta já, as crianças pegaram todas as peças, mas foi um pouco a minha intenção, nem colei todas as peças. Eu conheci o Marcelo, a Fernanda da oficina Uma a Uma, o Rafael do Estúdio Cipó. Eu conheci muitas pessoas do meu ramo, assim, que no futuro eu acho que vai ser muito bom a gente trabalhar junto, conversar.